Quando eu comecei a trabalhar com ferramentas de assessment em 1994, eu comecei trabalhando com perfil comportamental. Eu fiz faculdade de administração, não tinha nenhuma formação em psicologia, então tudo que eu entendia era isso, perfil comportamental das pessoas. E eu fiquei fascinado, fui trabalhar com isso, acabei morando em Curitiba por 3 anos, sendo representante de uma empresa na área de ferramentas de assessment, em 98, 99 e 2000. Depois, em 2001, eu conheci a TTI, que é a empresa que eu trabalho até hoje, né, com ferramentas de assessment. E eu vou colocar assim, uma das grandes mudanças ou novidades que eu tive trabalhando com essa empresa americana, que hoje eu sou concorrente de outra empresa que eu trabalhava, que eu tenho muito respeito, admiração e gratidão, mas hoje eu estou em outra empresa, foi a parte de valores. Isso fez uma diferença enorme para eu melhor entender as pessoas e também entender por que às vezes a pessoa confirmava o gráfico DISC, mas tinha coisas que não batiam, como por exemplo, a pessoa no DISC tinha um fator dominância muito alta, mas a pessoa não era ambiciosa, a pessoa ela não valorizava símbolos de poder, status, prestígio, ou não dava bola para dinheiro. Ou você pegava alguém com uma influência muito alta que não era nada altruísta, uma pessoa comunicativa, extrovertida, mas não tinha nada de altruísmo nessa pessoa, ela podia até ser muito intencional nos relacionamentos. Ou, por exemplo, pessoas de baixa conformidade que eram extremamente especialistas numa área, né, em termos acadêmicos, de fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, adorar pesquisa, cientistas. Então, ou empreendedores, né, você pegar pessoas que comportamentalmente são pessoas mais conservadoras, mais fechadas e empreendedores extremamente bem-sucedidos. Então, ou outra, por exemplo, que era muito comum, pessoas de alta dominância e alta influência, que para muitos é um perfil ideal para vendas. Aí entra um pouco aquilo que eu acredito muito, né, o cuidado que a gente tem que ter com padrões padrão, porque vendedor, o perfil de vendas comportamental vai depender muito do produto, da cultura, do mercado, do processo de venda, do tipo de cliente. Tudo isso vai influenciar. Mas enfim, o mercado muitas vezes dá que Auto-D, Auto-I perfil de vendas. Aí você vai conversar com alguém de Auto-D e Auto-I, alta dominância, alta influência, a pessoa não gosta de vender. E aí a gente começa a entender que o DISC não é gostar ou não gostar. O DISC é facilidade ou dificuldade, não se a pessoa vai gostar ou não vai gostar de alguma atividade. Gostar ou não gostar vai ter a ver com valores. E nós alocamos tempo para aquilo que a gente dá valor. E aí entrou esse outro livro que eu publiquei, que é para fazer, né, parzinho com esse aqui. Manual Definitivo DISC, Manual Definitivo Motivadores. A base desse livro aqui é o livro Tipos de Pessoas de Edward Springer, que foi publicado originalmente em 1914. Esse aqui é um livro prático para usar os conceitos do Edward Springer. Eu diria que qualquer instrumento do mercado brasileiro que trabalha com valores, o Edward Springer ele vai falar de valores, motivadores ou atitudes mais ou menos como sinônimos, que pode usar esse livro aqui, né? E ele vai explorar muito os 6 fatores principais, que seriam os 6 valores ou atitudes do Edward Springer. Os termos que a TTI usa é teórico, utilitário, estético, social, individualista e tradicional. No livro original é teórico, econômico, estético, social, político e religioso. Então a TTI fez algumas alterações, mas a base conceitual é a mesma. Isso aqui é riquíssimo para trabalhar junto com o DISC, faz uma diferença enorme. Porque o que impulsiona os comportamentos são os valores, os motivadores. Diz que não é vocacional, isso aqui já belisca a parte vocacional, né? Por exemplo, você pode ter advogados, médicos, engenheiros, vamos pegar artistas, músicos, onde você tem músicos com perfis comportamentais completamente diferentes e muito bem-sucedidos. Então não é vocacional. O DISC é o como a pessoa manifesta aquilo que ela escolheu fazer da vida. E isso aqui, esse livro ajuda muito, esse material do Edward Springer, né, a entender muito
por que a pessoa faz o que faz. Então esse livro é um guia prático para quem usa ferramentas de assessment, baseado no trabalho do Edward Spranger. Então eu recomendo muito, é muito denso. A TTI, há alguns anos atrás, nos seus estudos, a TTI Success Insights, que é a empresa que eu trabalho, que eu represento no Brasil, tem um centro de pesquisa em neurociência nos Estados Unidos, que eles fazem muito trabalho com eletroencefalograma. E um dos trabalhos deles foi perceber que quando a pessoa está presente naquilo que ela não tem nos 6 motivadores, a atividade cerebral é muito mais elevada. Então ali tem alguma coisa. Então eles fuçaram, pesquisaram e criaram um instrumento de 12 forças impulsionadoras, onde você também mede, né, o que se faz presente na ausência. Quando os pesquisadores da TTI observaram isso, eles foram ler novamente o livro Tipos de Pessoas, do Edward Spranger. Lembra, foi publicado em 1914, primeiro na Alemanha, nos Estados Unidos, se não me engano, foi em 1928, a primeira edição. E eles perceberam que o próprio Edward Spranger, no livro dele, fala do que poderia estar. Ele não cita o nome do fator oposto, mas ele fala o que poderia estar presente na ausência. E isso deu segurança para a TTI para desenvolver as 12 forças impulsionadoras, que eu acredito que hoje é a ferramenta mais avançada nesse sentido por ter essa abordagem. Mas nada do que as pessoas aprenderam ou está nesse livro se perde, porque você usa tudo, né? Na metodologia nova de 12 forças, você vai usar os 6 motivadores, tudo o que está ali. E no livro, no final, eu falo alguma coisa sobre 12 forças também, sobre o que se faz presente na ausência. Então eu já tenho, por mais que o título é motivadores, aqui eu trago um pouco essa abordagem, tá? Então, esse é um livro muito bacana para ser usado para consulta, para devolutivas, programas de orientação, para se aprofundar nos conceitos, entender melhor os gráficos e os relatórios, as ferramentas de assessment. Tá? Manual Definitivo Motivadores é um outro livro que eu escrevi, que tem, não só eu me apoiei em todo o material que eu recebo da TTI, que é um material muito rico, mas também com a minha experiência profissional, né, prática, e também do grande número de programas de certificação que eu dou no Brasil há mais de 20 anos a respeito dessa ferramenta, tá ok? Então, se você é usuário de alguma ferramenta que usa os conceitos do Edward Spranger, que é o livro Tipos de Pessoas, então esse é o livro para você, para te apoiar na prática, tá ok? Grande abraço!